Aquele que caminha em obediência encontrará renovo na fonte de vida. Eu quero lhe dizer nessa noite, meu querido irmão, que aquele que caminha em obediência encontrará renovo. Mas a pergunta é: como encontrar renovo na fonte de vida? Isaac, irmãos, ele obedeceu ao Senhor e por onde passou, o Senhor o abençoou. Por onde ele caminhou, houve bênção de Deus também sobre a vida dele. Ele cresceu, ele semeou, ele colheu, ele reabriu poços de águas para levar água ao seu povo, para saciar a sede do sedento, para irrigar a terra, para saciar a fome do faminto, dos gados, das cabras, das ovelhas, dos bodes, de todos aqueles que faziam parte da companhia, de todos aqueles que seguiam e peregrinavam em meio ao deserto, juntamente com a comitiva. Deus o abençoou. E nessa noite eu te proponho, querido, caminha em obediência. Pois a obediência, irmãos, é um lugar de segurança e de providência. Quando nós caminhamos em obediência, nós desfrutamos, irmãos, da providência e da segurança de Deus. Da mesma forma que Isaac caminhou em obediência, da mesma forma que ele foi abençoado, hoje, eu e você, irmãos, aquele que obedece e permanece na direção, ele vai semear e vai colher. Ele vai escavar e vai reabrir fontes novamente. E haverá um derramar, um fluir de uma fonte que emana, irmãos, não da vontade do homem, mas da vontade do Pai. Porque aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Aleluia, irmãos. Agora, como eu posso renovar essa fonte? Como pode haver uma renovação em mim? Primeira verdade que gostaria de explanar com os irmãos. Verso de número 25 vai dizer: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. A primeira verdade que eu e você nós precisamos entender, irmãos, para que haja um renovo nas nossas vidas, nós precisamos edificar um altar. Nós precisamos edificar um altar, irmãos. E edificar um altar não é simplesmente construir uma plataforma para mim. O altar que será construído, o altar que será edificado, irmãos, será um altar de adoração ao Criador. E o interessante é que Isaac, em sua peregrinação, certamente ele ouviu. Não somente ouviu, mas como também viu. E vivenciou a trajetória com o seu pai Abraão. E o pai, irmãos, é o exemplo, é um modelo de fé. E eu e você, irmãos, nós precisamos ser um modelo de fé para os nossos filhos. Para que haja um crescimento, para que haja um entendimento. Um altar é um símbolo, irmãos, nas escrituras de adoração, de sacrifício, de consagração. E eu e você, nós não edificamos um altar para nós. Mas esse altar é um lugar de consagração, é um lugar de rendição, é um lugar de entrega, é um lugar de sacrifício, é um lugar de adorar a Deus, é um lugar de oferecer a nossa adoração a Ele. Aleluia! Esse altar, irmãos, tem que ser um símbolo de uma vida espiritual com Deus. Abraão, ele foi chamado e conhecido como amigo de Deus, irmãos. Está lá em Isaías 41, verso 8. Um homem ser conhecido como amigo de Deus. E certamente esse jovem Isaac, esse homem Isaac, a qual assumiu as suas responsabilidades,
A Bíblia vai dizer aqui, irmãos, e esse aqui é o primeiro altar que Isaac edifica. Esse é o primeiro altar, um altar de separação, e justamente um lugar onde aconteceu uma aliança, um juramento, onde foi firmado um compromisso. E o exemplo, irmãos, a postura, o posicionamento que o pai Abraão, ao longo da história da sua caminhada, gerou de exemplos de ensinamentos sadios, certamente floresceu no tempo certo e no momento certo. O interessante é que Abraão edificou quatro altares. O primeiro altar, irmãos, foi edificado em Siquém. Gênesis 12, versos 6 ao 7. Que diz assim: e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor Abraão e disse: a tua descendência darei a essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O primeiro altar, irmãos, a qual foi edificado, foi um altar da revelação. E eu entendo, nós entendemos, irmãos, que eu e você, nós precisamos saber que a cruz é uma revelação, para que eu e você, para que nós venhamos andar juntos com Ele. O altar, irmãos, do Velho Testamento é uma figura da cruz do Novo. E na cruz do Calvário, o verdadeiro Cordeiro Pascual foi imolado no meu lugar e no seu lugar, para que eu e você viéssemos ter vida. Esse sim é o verdadeiro Cordeiro. Esse sim é a verdadeira informação sobre a Páscoa. Não é o coelhinho, não é o ovinho da Páscoa, é a cruz. É Jesus que se entregou para que eu e você viéssemos ter vida. E nós, irmãos, precisamos entender que você precisa viver tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. O segundo altar que Abraão ele edifica foi entre a cidade de Ai e a cidade de Betel. E esse segundo altar vai trazer um entendimento de uma mudança. Porque Ai representava ali um lugar de ruínas. Mas Betel não, é casa de Deus. E aí, Abraão ele edifica um segundo altar. O altar na casa de Deus. O terceiro altar que esse homem edifica, irmãos, está lá em Gênesis capítulo 13, é justamente no momento onde há um desligamento do seu sobrinho Ló, e cada um vai para uma direção. E ali, Abraão ele edifica um altar de comunhão, lá na cidade de Hebrom, aonde traz o entendimento de comunhão. E a cruz, irmãos, nos habilita e nos permite que eu e você viemos ter comunhão com Ele. Eu e você, nós podemos ter uma incessante comunhão com Deus, Gilson, a partir do sacrifício redentor. E o quarto altar que Abraão edifica é justamente quando o Senhor pede o seu próprio filho como sacrifício, como oferta. E aí lá no Monte Moriá, ele edifica um altar ao Senhor. O próprio filho ajudou a construir um altar, a edificar um altar de adoração. O quarto altar, irmãos, fala de um altar de adoração. E frequentemente nós desejamos, nós queremos, nós anseiamos que Deus ande conosco, que Deus abençoe o nosso caminhar, que Deus abençoe os nossos passos. Mas a marca de uma vida, de um homem, de uma mulher de Deus, irmãos, é uma marca de consagração contínua. Porque você começa e passa a andar diariamente com o Senhor.
Nós não podemos edificar um altar somente quando nós temos algo a receber, quando nós queremos conquistar algum benefício, ou quando nós queremos alcançar a cura, um milagre, a restauração, quando nós queremos alcançar o benefício em favor nosso. O altar, ele precisa ser edificado continuamente. Eu e você, nós precisamos alimentar o altar todos os dias, deixar a chama acesa todos os dias. Nós não podemos deixar que a chama nos nossos corações venha se apagar, irmãos. Nós precisamos edificar, nós precisamos andar, nós precisamos estar na presença, nós precisamos viver a presença. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Gênesis capítulo 5, verso 24, que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. E a Bíblia vai dizer que em João 14,6, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E é por esse caminho que eu tenho que andar. É por esse caminho que eu tenho que permanecer. É nesse caminho que eu tenho que trilhar todos os dias, irmãos. Para que haja comunhão, para que haja intimidade, para que o meu altar, ele permaneça em pé. Para que haja fogo. E não é fácil, irmãos. Eu sei disso. Não é fácil. São muitas lutas. São muitas guerras. Mas é necessário edificar um altar. É necessário construir um altar, irmãos. Abraão edificou altares a Deus. Seu filho edificou altares a Deus. Josué edificou altares a Deus. Interessante é que Josué edificou um altar em um lugar secreto. E eu e você, nós precisamos edificar, irmãos, também altares nos lugares secretos. Eu e você, nós precisamos. Você se lembra daquela passagem? Quando o Senhor ele traz uma estratégia a Josué para que eles sigam a arca. E a arca, quando os sacerdotes colocam os pés no Jordão, antes deles conquistar a cidade de Jericó, a Bíblia vai dizer que eles edificaram um altar ali. 12 pedras, cada líder levou uma pedra. Um altar secreto. Eu preciso edificar altar no lugar secreto. Nós precisamos edificar altares em ambientes externos também. O altar secreto, ele vai revelar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mas a pergunta é, o que é que nós temos edificado nesses dias? O que é que nós temos construído nesse tempo? Ainda no verso 25 vai dizer assim: e armou ali a sua tenda. Como renovaram a fonte de vida em nós, irmãos? Dependência. Para que essa fonte ela possa ser renovada, tem que haver dependência. E dependência, irmãos, é firmar as estacas da tenda para que ela possa ser erguida em segurança. Dependência. Edificar um altar, invocar o seu nome, adorá-lo, mas também depender. Abraão, ele perfurou poços quando peregrinou na terra dos filisteus. Gênesis 21, do verso 30 ao 33, vai narrar essa história.
E da mesma forma, quando houve fome no tempo de Isaac, a Bíblia vai dizer que Isaac vai gerar para salvar a vida do seu povo. Sua família estava na terra dos filisteus, em uma terra inimiga. Mas o desejo que havia no coração daquele homem era descer para o Egito. E o Senhor diz assim, no verso 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. O Egito ali, irmãos, era a terra mais produtiva da época, onde teria os maiores recursos para saciar a fome do povo, Emerson. E o Senhor diz a ele, não desça ao Egito, permaneça nessa terra. Existem lugares, irmãos, que nós não queremos estar. Existem ambientes que nós não gostaríamos de estar. Mas são nesses lugares que muitas vezes o Senhor vai nos ensinar, vai nos tratar, vai nos curar e vai nos fazer prosperar. Porque o ambiente onde nós não queremos estar é um lugar onde nós seremos ser tratados nas áreas que nós precisamos ser tratados. E assim nós iremos aprender a depender de Deus. Porque quando nós estamos nos lugares onde nós queremos estar, nós não dependemos. Mas depender de Deus, irmãos, é aprofundar as estacas. Depender de Deus é, esticar, irmãos, as cordas, trazer uma tensão nas lonas para esticar e armar aquela tenda. E aqui Isaac arma a tenda na terra onde ele não queria estar. Mas a Bíblia também vai dizer, irmãos, que nessa terra ele prosperou. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas. Porque o Senhor o abençoava. E o seu nome foi engrandecido. E enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Caminhar em obediência, irmãos, é um lugar de segurança e de provisão. Nós precisamos, irmãos, caminhar em obediência. Nem todos os lugares onde nós vamos estar será o lugar que nós queremos estar. Será que José ele gostava de estar na prisão? Não. O que foi que ele fez para ter sido lançado? Ter sido vendido como escravo? Lançado no cárcere? Ele não gostava de estar lá, mas teve que viver o processo para que houvesse um cumprimento de uma promessa na vida dele. Para que o sonho pudesse ser realizado e concretizado. Haverá processos que eu e você teremos que passar para que o cumprimento do sonho venha a ser estabelecido na minha vida e na sua vida. Então simplesmente permaneça. Permaneça. Porque haverá sim cumprimentos de sonho na sua vida. A Bíblia relata, irmãos, que nesse contexto aqui, foi a primeira vez que Isaac armou tendas. Foi a primeira vez. Onde eles devem realmente ter firmado as suas tendas. Onde eles estavam agora estabelecidos em um determinado lugar. Onde eles poderiam crescer, estar com tranquilidade. Mas por quê, pastor? Aquele que conhece a história de Isaac, dessa peregrinação, vai ver que ele reabriu os poços a qual o seu pai tinha perfurado, no período a qual ele passou por aquela terra, o seu pai Abraão. E foram os poços, irmãos, de Ezeque, de Sitna e de Reobote. E esses 3 poços lhes forneceram água. Esses 3 poços saciaram a sede. Esses 3 poços alimentou o gado, irrigou a terra.
Era um lugar onde ele poderia estender as suas tendas, sim, quem sabe também. Mas ainda não era o lugar da aliança, não era um lugar estabelecido, não era um lugar da promessa de abundância que viria sobre a descendência dele. Existem lugares, irmãos, que nós passaremos e desfrutaremos de crescimento, que desfrutaremos do aprendizado, do ensino, mas existe um lugar específico para todas as coisas. Existe um lugar certo para que eu e você viemos estar. Nós precisamos discernir o tempo e as estações, irmãos. Nós precisamos discernir o tempo e as estações. Mas como? Como renovar essa fonte de vida? Ainda no verso 25. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Terceira verdade que eu quero te falar aqui nessa noite: aprofunde-se. Profundidade. Edifique um altar, tenha dependência e aprofunde-se na aliança, escavando em busca dessa fonte. O Senhor, ele orienta a esse homem, Isaac, que ele não deveria ir ao Egito, mas que deveria permanecer em Gerar. Certamente Gerar é uma cidade, uma localidade onde o povo filisteu ele estava reunido. E ele tinha que permanecer naquele lugar, irmãos. E nós precisamos permanecer no lugar onde é necessário gerar. Vai ter lugares, irmãos, que muitas vezes não é o lugar onde nós queremos estar. Mas eu e você, nós precisamos aprender a gerar. Precisamos aprender a gerar. É bem verdade que quem nasceu com essa natureza foi a mulher, né? Gerar. Mas nós precisamos aprender. O interessante, irmãos, é que Isaac, ele semeou naquela terra e foi abençoado. Quando eu e você vivemos debaixo da promessa de Deus, nós colheremos também frutos de bênção nas nossas vidas. Até mesmo quando nós estivermos em território hostil, território difícil de se estar, lugar complicado para se estar. Mas quando você está em obediência e na dependência, e edifica altares, até nos lugares mais improváveis, você pode desfrutar de uma grande colheita na sua vida. De repente, no lugar onde você está, seja no trabalho, seja numa faculdade, ou seja dentro de um contexto, não era o lugar que você gostaria de estar. Mas se você está lá, você tem a oportunidade de gerar. Você tem a oportunidade de aprofundar para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Esse homem, ele cresceu tanto ao ponto, irmãos, de se tornar uma ameaça. Tornou-se uma ameaça aos filisteus. E o próprio rei Abimeleque, irmãos, ele tinha ciência desse crescimento. No capítulo 26, verso 16, disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Houve um crescimento exponencial na vida daquele homem. Houve um crescimento, houve uma bênção derramada sobre a vida daquele homem que permaneceu em obediência. E esse reconhecimento do rei, irmãos, o levou
a mandar entupir todos os poços. Porque sem água no deserto não dá para permanecer. Como vai saciar a sede das crianças? Como vai saciar a sede das mulheres, dos homens, dos animais, carregando as mudanças, as tendas, os troncos de árvores, para edificar as tendas? A água, irmãos, é necessário. E o que acontece, queridos, aqui, nessa peregrinação, a qual todos esses poços estavam tampados após a saída de Abraão, Isaac, ele começou agora a reabrir os poços. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele reabriu um poço chamado Ezeque. Gênesis capítulo 26, verso 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. O primeiro poço, irmãos, aonde Isaac ele reabriu, gerou contenda. E o que acontece é que, quando eles retiraram a areia, quando eles removeram a areia, eles removeram os entulhos, a Bíblia vai dizer, irmãos, que naquele vale, naquele lugar, no verso 19, eles cavaram, pois, os servos de Isaac, naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Águas vivas. Uma torrente de água pura, aonde poderia saciar a sede. Mas o que acontece é que havia areia dentro. Os filisteus entulharam os poços. É bem verdade, irmãos, que o inimigo muitas vezes entulha os nossos poços. Mas tem a hora que a gente contribui, viu? Meu Deus. E na caminhada, irmãos, no verso 20, antes do verso 20, existem lugares, irmãos, ou existem situações, ou existem aqueles que buscam se aproveitar do trabalho, do seu esforço, para poderem usufruir de tudo aquilo que você está construindo. Aqui acontece semelhante a isso. Eles foram lá, tiraram a areia, limparam o poço, água viva, água pura. Os filisteus vieram e tomaram posse do poço. Contenda. Fuja da contenda, amém? Fuja da contenda, amém? Não permita que a contenda venha ser um atrapalho no fluir de Deus na sua vida. Segundo poço, no verso 21, reabriram outro poço. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou de Sitna, que na sua tradução original fala de inimizade ou de ódio. Novamente Isaac e seus servos, irmãos, reabrem outro poço. E quando os filisteus veem esse poço, mais um esforço, mais uma jornada, mais uma caminhada, aí o inimigo vem e se levanta de novo para tentar te paralisar, para tentar obstruir, para tentar, inviabilizar o processo. Mas entenda, irmãos, muitas vezes nós queremos permanecer em ambientes que nós não podemos mais estar, e Deus muitas vezes, irmãos, nos leva a uma zona de expulsão.
E muitas vezes nós não estamos entendendo a luta e a guerra que nós estamos passando, é porque nós estamos num lugar onde nós não podemos estar. Porque é um lugar de aliança, um lugar de promessa. Amém? E ali já estava, possivelmente, sendo criado uma rixa, um desentendimento. Poderia estar acontecendo, irmãos, que os homens de Isaac, os homens de guerra, já poderiam estar chateados com os filisteus. Meu amigo, você vai lá, cava um poço, aí começa a contenda. Tu está trabalhando, fazendo a obra, e vem um desviado filisteu, quer lançar pedra, entulho dentro. Dá a contenda. Chuta aquele laço, amém? Aí vai para o outro. Começa a trabalhar de novo. Aí vem um cara que começa a se apropriar de novo daquilo que tu está fazendo. Tem nem criatividade. Às vezes quer só te invejar. Teve uma época que criticou o teu trabalho. Criticou. Mas agora está fazendo do mesmo jeito. Quer entulhar o teu poço. Chuta, irmãos. Sai da contenda. Sai do ambiente do ódio. Sai. Entrega, não é teu. Não é tua terra, não. E embora tu furou o poço, foi o teu pai. Sai. Entrega. Aí eles avançam. Gênesis 26, verso 22 vai dizer. E partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele. Ou seja, não teve contenda agora. Não teve guerra, não teve problema. Um poço agora chamado Rehobote. Um local aberto. Um local amplo. Cavaram um poço. Poderia ser um lugar de expansão. Um lugar amplo. Mas era um território hostil ainda. Ainda era um lugar onde poderia haver contenda. Ainda era um lugar onde poderia haver o ódio. Ainda era um lugar onde poderia haver, situações onde poderiam levar as famílias a padecer dificuldades, mesmo num lugar amplo de crescimento. Mas sempre há um lugar de uma aliança à espera daquele que é obediente. Sempre há um lugar de renovo para aquele que obedece. Poderia ser um lugar amplo, espaçoso, irmãos. Mas o inimigo a qualquer momento poderia importunar e tomar novamente aquela fonte de vida. Poderia ser um lugar de conforto, Wesley. Poderia ser um lugar mais arejado, mais confortável, mais bonito, mais chique. Poderia ser. Mas nem todo lugar que traz conforto é um lugar onde vai trazer segurança. Nem todo lugar onde traz conforto e modernidade é o lugar onde vai trazer tranquilidade. É melhor, irmãos, você estar num lugar onde você mal tem onde reclinar a sua cabeça, mas é um lugar de paz. É um lugar onde a presença está. Aleluia, irmãos. Eu quero te dizer nessa noite. Se tem alguma coisa na sua vida que foi reaberta, que gerou contenda, que gerou ira, que gerou uma falta de segurança, é tempo de viver uma aliança abundante na presença. O quarto poço, irmãos, onde esse homem abriu, cavou, não foi um poço que foi reaberto, mas foi um poço que foi cavado.
Verso 25 vai dizer: e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Verso 32 e 33 vai dizer: aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado e disseram: temos achado água. E chamou aquele lugar Sebá. Por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Escavou um novo poço, irmãos. E ali é um lugar de juramento, um lugar de aliança. E à medida que eles foram escavando um poço, Rafael, à medida que eles foram tirando as pedras, eles foram edificando um altar. À medida que foram se aprofundando, foram edificando um altar, dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Eu estou aqui, me esforçando, cavando, removendo as pedras. Até parece um alicerce, né, Jones? Cavar, edificar. Não é fácil, irmãos. Vamos cavar um buraquinho ali para edificar uma coluna, Hélio? E achamos pedra. Foi difícil. Imagine cavar um poço, irmãos, em meio ao deserto, sem equipamento necessário, sem ferramental apropriado. Foi removendo as pedras, edificando um altar, invocando o nome do Senhor e caminhando em independência, porque quem depende de Deus tem segurança e provisão e vai desfrutar de um cumprimento de uma promessa. Aleluia, irmãos. Nós precisamos estar no lugar da aliança, no lugar onde há uma promessa que vai se cumprir na minha vida e na sua vida. E eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Será que você está preparado e disposto a desarmar as tendas? Para reabrir os poços? Será que você está disponível para desarmar as tendas nos lugares onde você não deveria ter armado? E caminhar mais um pouquinho para evitar a contenda? Para evitar a ira? Para evitar a insegurança? Para que no lugar onde o Senhor tem reservado para você um lugar de provisão e providência, venha ser um lugar onde haverá o desfrutar da aliança, aonde será o lugar onde você vai fluir, onde você vai começar a fluir, porque você vai entender que o lugar onde o Senhor quer que você esteja, seja o lugar da presença, e é no lugar da presença que eu e você precisamos estar. É bem verdade, irmãos, que nós podemos ter caminhado por lugares que não deveriam ter caminhado. Mas existe um lugar, irmãos, reservado para mim e para você. Existe um lugar onde eu e você nós precisamos estar. Na sua caminhada pode ter tido inveja. Na sua caminhada pode ter tido contenda, inimizade, falta de paz. Meu Deus, pode ter acontecido, irmãos. Tentaram entupir os poços? Se tentaram. E muitas vezes até entupiu. Se coloque de pé nessa noite.